Olá, bom dia, graça e paz, né? Depois de alguns dias afastado em virtude do retiro de carnaval, nós estamos de volta hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus, né? E você é muito bem-vindo nesse dia 15 de fevereiro de 2024, nessa quinta-feira, meio chuvosa. Você é muito bem-vindo aí. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 12, de 1 a 6, que diz assim, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e que fora ressuscitado por ele, dentre os mortos, e fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro daquele unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa, e tirava dessa bolsa o que ali era lançado. Muito bem, então nós temos aqui um texto que tem algumas palavras aqui que são inabituais, né, no nosso vocabulário, então é bem possível que você não tenha entendido alguma coisa que tenha sido lida aqui. Eu vou me prestar o trabalho de te ajudar a entender. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, no capítulo 11 de João a gente vê isso. Então Lázaro morreu, Jesus ressuscita Lázaro, e naquela semana mesmo eles fazem um jantar, e Jesus já está por ali na aldeia de Betânia, e eles eram amigos, né? Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Então eles fazem um jantar na casa do Lázaro, e Jesus está lá com eles. De repente Maria, que é a irmã de Lázaro, ela pega uma vasilha cheia de um perfume, de um óleo, né? De um óleo aromático, um óleo cheiroso, é quase meio quilo, eu falo em quilo, né? Mas ela pega assim um pote enorme e começa a lavar os pés de Jesus. Ela vai lavando os pés de Jesus e secando com o cabelo, né? Aquele tipo de óleo era um óleo muito especial e muito caro, né? A ponto de Judas falar assim, podia ter vendido esse óleo aí por 300 dinheiros. O que significa 300 dinheiro? No nosso dinheiro hoje, cerca de 14 mil reais. Ele fala, podia ter vendido isso por 14 mil reais, pegar esse dinheiro e distribuir para os pobres. Olha o desperdício que ela está fazendo, jogando isso nos pés de Jesus. Olha que desperdício. Mas aí João dá uma informação para a gente. João fala assim, a preocupação do Judas ali não é com o valor, não é com os pobres, é com o valor que poderia ser colocado na bolsa, que ele tomava conta, para ele roubar, porque ele era ladrão, né? Disse João. A gente pega essa informação e aí até um ódiozinho nasce no nosso coração com relação ao Judas, né? Com relação à dissimulação de Judas. Judas estava sempre, ele não, as 30 moedas de prata que Judas recebe para trair Jesus ou para entregar Jesus, não é o único momento da ganância de Judas, mas ao longo de todo o tempo que ele esteve ao lado de Jesus e ele tomava conta da bolsa de dinheiro, o João fala assim, ele tirava esse dinheiro. O pessoal dava doações, porque Jesus e seus apóstolos eram pregadores itinerantes. Então eles viajavam longas distâncias, ficavam em hospedarias, tinham que comer na rua, tinham que viver a vida andando, o tempo todo ele itinerante. Então eles precisavam de dinheiro para bancar isso. E a Bíblia diz que muitas mulheres ricas bancavam Jesus, até mulheres de políticos estavam ali como discípulos de Jesus e elas bancavam o ministério de Jesus. Haja vista, nesse texto aqui, Maria com aquele óleo, aquele óleo perfumado de 14 mil reais, colocando à disposição de Jesus. Então, assim, era muito dinheiro que acontecia ali, e o pessoal dava, e toda vez que o dinheiro chegava no grupo, para custear as viagens do grupo, alguém falava assim, pode entregar o Judas ali, ele que toma conta. E o Judas pegava esse dinheiro e colocava naquela bolsinha, né, que ele tinha ali, se fosse hoje talvez uma pochete, né? Ele colocava o dinheiro ali e ele tirava uma parte para ele. E João sabia disso. Aí eu te pergunto, se João sabia, você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia que Judas fazia isso? Você acha que de repente se fosse eu, ou se fosse você, ou se fosse uma outra pessoa, não ia trocar esse tesoureiro, que esse tesoureiro estava roubando?
Jesus não troca, Jesus deixa o Judas ficar ali cara a cara com a sua dificuldade. A maior dificuldade do Judas era a ganância, era a sede de poder, era ter dinheiro. Ele tinha essa fraqueza, essa era a fraqueza dele. E Jesus deixou ele o tempo todo diante da fraqueza dele. O tempo todo a vida nos coloca diante das nossas próprias fraquezas, né? Essa era a fraqueza do Judas, mas qual era a fraqueza do Pedro? Qual era a fraqueza do João? Qual era a fraqueza de tantos outros que estavam ali? Do Tomé? Qual era a fraqueza de outros que estavam ali? Qual é a sua fraqueza? Qual é a minha? A gente está sempre sendo colocado diante das nossas fraquezas para que a gente possa superar. Santidade significa evolução espiritual. Isso é santidade. É quando eu vou tentando evoluir espiritualmente. A salvação é um ato. Aceitei Jesus e você é salvo, estou salvo. Mas a santidade, ela é um processo. Ela é um processo de evolução espiritual. Então sempre eu vou estar diante das coisas que me desafiam para eu superar essa coisa e crescer um pouco mais. Quando você vai na academia e você faz a sua ficha ali e você fica um tempo com aquela ficha, depois você tem que trocar aquela ficha, você tem que continuar desafiando os seus músculos para que eles se desenvolvam. Não é isso? Você tem que estar sempre evoluindo no sentido de peso, de exercícios, para que você desenvolva o seu condicionamento físico, desenvolva a sua musculatura. Você tem que estar sempre diante das dificuldades, colocando os seus músculos à prova diante das dificuldades, para que eles possam crescer e desenvolver, né? Quando você pega um livro e vai ler esse livro, você está desafiando a sua mente também a crescer, a evoluir. E quando você está diante das suas fraquezas, quando eu estou diante das minhas fraquezas, eu estou sendo colocado à prova para o meu crescimento. A prova não é para me destruir, mas é para eu crescer. É para a minha evolução espiritual, né? Judas, infelizmente, não conseguiu passar nessa prova, né? Porque ele continuou roubando e finalmente ele faz, por causa da ganância dele, da sede dele pelo poder e pelo dinheiro, ele entrega Jesus por 30 moedas de prata e depois de fazer isso ele acaba tirando a própria vida. Ele não dá espaço para a sua evolução espiritual. Mas nós precisamos fazer isso, né? Nós somos chamados para isso. A Bíblia fala assim: eu te esforço e eu te ajudo. Tinha um programa que passava na televisão chamado De Frente com Gabi, né? É muito famoso esse programa, todo mundo ia lá, sentava diante daquela repórter, né? Marília Gabriela, e ali ela fazia, a pessoa estava de frente com ela e recebia ali perguntas como um tiro mesmo, perguntas profundas que muita gente gostaria de fazer, e aquilo ali era um desafio para o candidato. A pessoa ia ali, ela ia ser perguntada mesmo sobre coisas que talvez ela não quisesse nem muito falar, mas ela aceitou ir ali, ela tinha que ser desafiada nesse sentido. Então também é assim a nossa vida. A gente não fica de frente com o Gabi, né? Mas a gente fica de frente com as nossas fraquezas, todo dia. Todo dia as fraquezas se apresentam diante de nós. E se você reparar, existe uma fraqueza mor, uma principal, em torno da qual todas as demais giram. Existe uma fraqueza na minha vida específica e todas as demais fraquezas que eu tenho giram em torno dessa. Se essa for combatida, as outras perdem força. No caso do Judas ali, era a sede pelo dinheiro. Ele nega Jesus ou ele traz Jesus por causa do dinheiro. Ele gostava de dinheiro, ele gostava dessa questão de ter poder aquisitivo, sabe? E todas as outras coisas, a mentira que ele pregava para os demais apóstolos era por causa do dinheiro. A dissimulação que ele fazia de se encontrar com grupos adversários de Jesus nas caladas da noite era por causa do dinheiro. Entendeu? E a dissimulação dele falar assim: mas os pobres precisam desse dinheiro aí, o que está acontecendo? Aquela indignação aparente dele ali era por causa do dinheiro. Tudo gira em torno de uma coisa só. Repara a sua vida para você ver. Eu reparo a minha, né? Mas eu não sei da sua. Mas repara a sua vida para você ver. Existe uma coisa que é o esteio de todas as outras coisas que se apresentam na nossa vida como uma fraqueza, né? E para a gente vencer isso, não vai ser com uma varinha de condão. Jesus não pega a varinha, bate e a gente é curado. Não, ele nos coloca de frente com a nossa dificuldade. E a nossa evolução espiritual, ela acontece à medida que a gente consegue superar aquilo, né? A evolução espiritual, ela se dá no sentido de que hoje eu preciso estar melhor do que ontem. Eu preciso hoje ter um pouco mais de resistência do que ontem. Como que eu vou fazer isso? Se eu me aproximar mais de Jesus, se eu estiver mais próximo de Jesus, menos a minha fraqueza vai falar alto dentro de mim. Se eu estiver mais próximo de Jesus, menos eu vou ter ouvidos para as minhas fraquezas, para as minhas dificuldades. A questão é que o Judas ficava de longe, né?
Eu já falei uma mensagem sobre Judas e João, onde João era aquele que sentava do lado de Jesus na ceia e reclinava no peito dele. E Judas provavelmente ficava do outro lado da mesa, olhando de longe, só observando. Quanto mais longe de Jesus você ficar, mais você vai ser atacado e vai sucumbir às suas fraquezas, né? Ah, eu não vou na igreja mais não. É aí que essa fraqueza está te ganhando. Ah, eu não vou conversar mais com fulano de tal. É aí que a sua fraqueza está te ganhando, sabe? Se você tem um atrito, por exemplo, uma dificuldade com alguma pessoa, você tem que fazer o caminho de volta. Ainda que seja difícil, você precisa fazer o caminho de volta. Porque se você manter no seu coração alguma coisa contra uma pessoa, daqui a pouco você vai manter no seu coração alguma coisa contra várias pessoas. Porque você abriu uma porta para muita coisa acontecer. Você não tratou aquilo que está doente. Você não tratou e precisa tratar, né? Judas não se tratou e não se deixou ser tratado, né? Ele manteve isso no coração dele. Ele era ladrão, segundo o que diz João, e ele quis manter-se assim. A fraqueza dele estava ali. Jesus colocou a bolsa na mão dele e falou: Judas, resiste aí. E é isso que está escrito lá em Gênesis, né? A gente já está terminando, que o horário já está avançado, mas é isso que está escrito em Gênesis, quando Deus conversa com Caim, depois de Caim matar Abel, Deus fala com Caim assim: o pecado está na tua porta, cabe a você dominá-lo. Né? Você vai ficar sempre cara a cara com as suas dificuldades, cabe a você dominá-lo. Né? O pecado maior que nos leva que pode levar uma pessoa para o inferno, que é o pecado com P maiúsculo, esse Jesus já venceu na cruz. Mas os pecados corriqueiros do dia a dia, tudo que está em torno disso, que são as nossas fraquezas, é a gente que tem que evoluir espiritualmente. E para isso, Jesus nos deu o Espírito Santo. Né? Então, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo entra em nós e nos esforça no sentido de nos ajudar a ir trabalhando para a gente ter uma evolução espiritual. Né? Judas não deixou isso acontecer com ele. E ele estava interessado naqueles 14 mil reais. Ele falou: nossa, agora acerta a minha vida. 14 mil reais? Eu acerto a minha vida. Porque, gente, por que não dá esse dinheiro para os pobres? Coloca aqui na bolsa que eu tomo conta direitinho. Ele queria isso. Coloca aqui na bolsa que eu vou tomar conta direitinho desse dinheiro aí. Né? E aí João mata a charada. Não, ele está falando isso porque ele é ladrão. Ele queria que o dinheiro estivesse no comando dele, no controle dele. Então, o tempo todo nós estamos de frente com as nossas dificuldades. Né? E a gente precisa superá-las em Deus. Para isso nós temos a oração como ferramenta, nós temos a palavra como ferramenta e mais, nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida e nós temos a igreja. Pede ajuda a alguém, por isso que Tiago vai falar assim: confessa as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem. Esse aqui era o problema do Judas, a questão do dinheiro. Mas qual é o seu? Qual é o meu? Fofoca? Qual é o meu? A dissimulação? Qual é o meu problema? O que é o meu problema? O que é? Cada um tem o seu. Né? E a igreja é uma rede de apoio, onde a gente pode, orando uns pelos outros. Talvez você não queira se abrir com ninguém, mas irmão, estou com um problema aí, ora por mim e vai pedindo. Encara a sua dificuldade para você vencê-la. Porque se você não encarar e não vencer a sua dificuldade já está te vencendo. Entendeu? Então é isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer um pouco mais na graça dele, a termos um pouquinho mais de evolução espiritual. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E sendo ela viva, que ela faça uma revolução no nosso coração, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo Enedilson, um grande abraço. Paulo Jacques, Ana, Rosali e todos os outros aí. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.